Paz do Senhor, amados alunos do curso MED Teologia no Núcleo de Ilha Amarela. Estamos com saudades, queremos muito que esse momento passe, mas enquanto isso, estamos aqui nesse momento de uma forma diferente de dar aula, diferente para você que está assistindo, diferente para nós professores, mas é sempre um prazer estarmos juntos. E hoje nós vamos estar revisando, falando sobre um tema que nós já falamos, tocamos em sala de aula. Hoje nós vamos novamente trazer esse tema de uma forma mais abrangente, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai ministrar nossas vidas. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Eu convido você a estar orando, a estar colocando sua vida, seu coração diante do Senhor e pedindo ao Senhor que continue no meio desse tempo que nós estamos vivendo, nos dando graça, sabedoria, harmonia, e que possamos entender o momento e a batalha espiritual que nós estamos travando dentro e fora de casa, dentro de nós, no nosso entorno. Então, eu queria orar com você em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti, Te agradecemos, Deus, por todas as coisas, por esse momento que nós estamos vivendo, ó Deus Pai, tão diferente de tantos outros que nós já passamos, mas cremos, acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro agora pela vida dos meus alunos, peço ao Senhor que guarde a mente e o coração em Ti e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por momentos difíceis, aquele que está com problema em casa, problema financeiro, problema de saúde, que o Senhor entre com providência em nome de Jesus, e a minha oração continua sendo a mesma, que o Senhor nos imunize, Senhor, contra esse vírus e que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja espalhada nesses 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia? Ok. Nossa matéria é batalha espiritual e nós vamos exatamente estar falando um pouquinho sobre essa batalha que nós estamos travando. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 12, e você tem várias traduções, mas eu escolhi exatamente essa tradução, que é uma tradução um tanto quanto na linguagem de hoje, como todos nós temos várias versões. Efésios 6, capítulo 12, fala exatamente assim. Eu não sei como é que está a sua, mas olhe e leia junto comigo. Talvez a sua tradução seja bem diferente, mas eu quero ler, que diz assim. Essa tradução diz: nossa luta livre não é contra sangue e carne ou contra pessoas com corpos, senão contra governadores sobre diversas áreas e ordens descendentes de autoridade, contra os dominadores do mundo da obscuridade presente, com forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, em outra tradução, diz: porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, está falando aí de luta, está falando aí que não é contra carne e sangue, algo que nós precisamos realmente trazer na nossa cabeça, mas também a gente precisa trazer de uma forma que não é possível entender a situação que nós estamos enfrentando neste fim dos tempos, sem compreender antes o ensino bíblico básico sobre a questão da guerra espiritual, da batalha espiritual. Infelizmente, algumas igrejas não têm ensinado sobre esse respeito, né? As igrejas passam por cima, talvez não seja tão interessante falar de batalha, falar de guerra espiritual, mas é necessário que a gente traga a nossa vida, nossa mente para isto hoje em dia. Todavia,
os eventos atuais estão caminhando de acordo com as profecias bíblicas. E a guerra espiritual fica cada vez mais acirrada, mesmo que em formas sutis, muitas vezes, e em outras, em maneiras das mais violentas e terríveis, tanto no céu como na terra, certo? Então, precisamos estar, né, alerta em relação a essa questão. E uma delas é o Covid-19, né? Nós sabemos que é o coronavírus e o Covid, a gente sabe exatamente essas siglas de onde vieram, né? E nós precisamos, na verdade, entender a batalha espiritual dentro, né, desse momento que nós estamos vivendo. E de que forma, então, se tornou uma batalha espiritual o coronavírus ou o Covid-19? De que forma? Dá para você pensar? Dá para você pensar junto comigo? Primeiro, quando dividiu nações, políticos e igrejas. Mas de que forma, professora Ana Rita, o Covid-19 dividiu nações, políticas e igreja? Simplesmente porque as pessoas não estão vendo como uma batalha, e sim somente como uma questão de saúde, de enfermidade, de disse-me-disse, mas eu quero trazer um pouquinho em relação à batalha espiritual. Não estou dizendo que o diabo pegou sua flecha e seus dardos inflamados, como nós sempre falamos, e lançou, né, contra a igreja, e é uma questão espiritual, e orando e repreendendo, então ninguém mais vai ficar doente, não. Estou dizendo que a situação, né, atual desse vírus, do coronavírus, trouxe uma divisão dentro da igreja, trouxe uma divisão de ideias, de pensamentos, de atitude no meio político, trouxe uma divisão em relação às nações. E tem respaldo bíblico? Tem, mas é uma batalha espiritual e nós precisamos exatamente estar sensíveis a este momento. E o diabo, na verdade, o Satanás, o Calmônio, né, o Lúcifer, está se aproveitando desse momento e com certeza lançará dúvidas na nossa vida. E esse é o papel dele, né? E a palavra do Senhor está repleta de versículos e relatos que falam acerca das constantes tentativas do diabo de derrotar os salvos, derrotar o povo de Deus. E a gente vê na palavra do Senhor que Jesus preparou os discípulos para que eles tivessem vitória na luta contra o inimigo. E nós, eu e você meus alunos, você, Márcia, você, Diana, você, Girlaide, você, Martinha, nenhum de nós estamos fora disso, estamos fora desse preparo que o nosso Senhor Jesus, ele fez com seus discípulos. Não estamos fora desse preparo para termos vitória nessa batalha, nessa guerra que nós estamos vivendo. E em Mateus capítulo 26, versículo 21, a palavra do Senhor fala exatamente isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui não está falando do Espírito Santo de Deus, aqui está falando do nosso Espírito. Né? Está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então eu preciso vigiar e orar para que eu não entre em tentação. Né? Pode ter, talvez, teologicamente falando, essa tentação tem a ver com pecado, com deslizes, com desejos, mas eu quero trazer em relação a essa batalha espiritual. Nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre orando, para que o diabo não venha sobre nós, não nos pegue de qualquer forma, de qualquer maneira, tá certo? Aí eu estou colocando calma. Pode até não parecer, mas Deus está no controle da situação, da minha situação, da sua situação. Só creia, amém? Só creia em nome de Jesus. Então, dito isto, hoje nós vamos analisar 3 assuntos de grande interesse relacionados à batalha espiritual. Você diz assim, mas que assunto é esse que nós já falamos? 3 assuntos que nós vamos estar, na verdade, trabalhando,
que é opressão, possessão e sofisma. Nós vamos trabalhar um pouco em cima disso aí, ok? Na próxima semana a gente vai dando seguimento, mas eu quero exatamente falar sobre isso. Opressão, possessão e sofisma são estratégias do inimigo para ir assumindo o controle da vida das pessoas. Essas pessoas sou eu e você. Então, opressão, possessão e sofisma é exatamente isto. São estratégias de Satanás, certo? Para ir assumir, né, o controle da vida de muita gente. Nós falamos um pouco em sala de aula sobre o conhecer Satanás. Quem é o diabo? Quem não é o inimigo? Quem é o inimigo? Né? Como é que a gente pode conhecer Satanás? A palavra do Senhor mostra que o diabo, Lúcifer, Satanás, é inimigo de Deus. Então ele está sempre criando estratégia. Também fala que ele foi expulso do céu por causa da sua rebelião contra Deus. Se você abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 14, você vai achar lá. Ezequiel capítulo 28, você também acha. E por ele ser inimigo de Deus, ele também é inimigo meu e seu. É inimigo dos cristãos. Eu quero abrir um parênteses aqui, que às vezes a gente diz assim, se quero que ore porque está sendo perseguido. E aí você pensa que seu inimigo é o seu irmão. Não é. Ok? Não é o seu irmão. A Bíblia mostra que o inimigo de Deus é o diabo. E se ele é inimigo de Deus, consequentemente ele é o meu inimigo e é o seu inimigo. Certo? Ele é o inimigo da igreja de Cristo. E a palavra do Senhor mostra, se você abrir a sua apostila, você vai ver lá, na apostila, que ele já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. E os seus dias já estão contados, mas esse calmônio, esse diabo, não se cansa de matar, roubar e destruir. Para isso, ele gera opressão, possessão e traz o sofisma, certo? Eu poderia começar com sofisma, opressão e possessão, mas eu quero trabalhar primeiro em cima da opressão, possessão e depois sofisma. E aí nós vamos então iniciar com opressão, né? A opressão. E o que é opressão? O que é opressão? Na verdade, a opressão é exatamente a presença de demônios em determinados ambientes e a sua influência direta sobre as pessoas. Opressão é a presença de demônios em determinados ambientes e sua influência direta sobre as pessoas. Mais ou menos assim, as forças do mal invadem o local e tornam esse local pesado e carregado. Os demônios vêm, assediam as pessoas que moram ou frequentam aquele lugar, exercendo pressão sobre elas e muitas vezes a levam à exaustão e depois à depressão. Lembra que eu sempre disse em sala de aula que a depressão vem depois de uma opressão. Exatamente isto, né? Então, esta invasão maligna só ocorre quando se dá lugar à ação do diabo. Bem, abrir um parênteses mais uma vez para falar aqui. Se você ora, se você está lendo a Bíblia, se você está tendo seu momento com o Senhor, seu devocional, se você está vigiando no que fala, no que pensa, nas suas ações, nas suas atitudes, é claro que o diabo não vai ter espaço nas nossas vidas. Então, opressão geralmente é isso aí, certo? Mas por que o diabo faz isso? Primeiro, os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis e com isso enfraquece nossa resistência moral e espiritual. Qual é o seu ponto mais vulnerável? Qual é o ponto mais vulnerável do povo de Deus, das pessoas? Essa semana uma pessoa estava dizendo assim, olha, se lá no mundo o diabo sabe que quando eu estava no mundo eu gostava muito de fofocar, então quando eu venho e eu não deixo o Espírito de Deus trabalhar na minha vida, é nessa área que ele vai tentar o tempo todo, é na área mais vulnerável que ele vem tentando o tempo todo. Então, primeiro, eles vão procurar os nossos pontos mais vulneráveis. Com isso, eles trazem preguiça, desânimo, incertezas, indiferença e até desobediência, certo?
você ir aí na sua apostila, você vai ver exatamente que nós estamos falando, né, sobre isso, exatamente isso aí, né, na sua parte. Então ele traz preguiça, desânimo, incerteza, indiferença e desobediência. O inimigo, ele atua de várias formas para trazer males à igreja. Ele procura agir com frequência na família e muitas abrem, infelizmente, as portas para que o tentador entre, para que o diabo entre, para que ele entre trazendo males para a família, né? Pela forma como ele age, e nós precisamos, na verdade, nos conscientizar disso. Nós, os crentes, a gente se reúne muitas das vezes, ou posso dizer, alguns cristãos se reúnem, e o que, infelizmente, mais gostam de fazer é falar mal dos outros. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos que estão louvando, louvou desse jeito, louvou daquele jeito, da roupa, da pessoa que foi para a igreja. E, infelizmente, essas pessoas nunca estão satisfeitas. Se ora muito, reclama. Se ora pouco, comenta que a igreja orou pouco. Se fulano fez uma oração muito extensa, reclama. Se fulano orou, não sabe orar direito. Então, infelizmente, isso são comentários que tem e não percebe que é exatamente uma ação, né, os pontos mais vulneráveis que o diabo ele vem tentando, ele vem achando espaço. Lares, né, onde as palavras são instrumentos de destruição ao invés de bênção e edificação. Esse menino não vai comprar nada. E aí começa a oprimir, né? Esse menino é isso. Olha, não disse fulano que você não faz nada certo. Imagine uma pessoa ouvindo o tempo todo, você nunca vai fazer nada certo. Olha, o que acontece? Como é a forma que Satanás, por trás disso tudo, ele vai estar agindo? Então, nós precisamos estar consciente e ciente que existe uma batalha, que existe uma forma do diabo agir e ele tem oprimido muita gente em relação a isso. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Quem está sujeito à opressão? Quem são as pessoas que estão sujeitas à opressão? Será que a opressão é só para aquela pessoa fraquinha? Aquela pessoa que, né, mal vai à igreja? Aquela pessoa que está no mundo? Mas quem? Todos os seres humanos, inclusive eu e você, os crentes, nós estamos sujeitos à opressão. Todo mundo está sujeito à opressão. Ninguém está de fora e a opressão ela pode atingir qualquer área da vida. E as mais afetadas são as seguintes: a moral, levando a mentira, a prostituição, roubos, assassinatos, etc, etc. Então, a opressão, ela atinge muito isso, afeta muito isso, né? Porque quando você se vê, você está sendo oprimido a mentir, você está oprimido com medo, então a questão moral, e exatamente isso, tem a física, causando enfermidades, doenças. Por exemplo, o diabo oprimiu Jó e, mediante permissão de Deus, trouxe a enfermidade. Então, qualquer pessoa, qualquer crente está sujeito à opressão. Qualquer pessoa. Tem gente que tem medo, é oprimido pelo medo. Não passa, né, em lugares escuros. Tem gente que tem medo de andar sozinho. Tem gente que tem medo de passar numa ponte. Isso, muitas das vezes, o diabo por trás está jogando. Mas e a oração? A oração tem poder? Tem, mas a gente precisa tomar posse. Não adianta você só orar e não tomar posse. Eu oro e eu preciso tomar posse daquilo que Deus, que o Espírito de Deus está trazendo para a minha vida. Então, a oração tem poder? Tem. A Bíblia diz que a oração tem poder e eu creio no poder da oração. Mas, se eu não tomo posse, eu entro na opressão que vem sobre a minha vida. Então, eu preciso tomar posse daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo. Vamos, em relação à questão física, né, da questão do diabo, oprimir, Jó, mediante e tal, temos que lembrar exatamente que, no entanto, nem todas as enfermidades e doenças são de origem maligna. Nem todas são de origem maligna, ok? Anotou aí? Outra área, além da moral, além da física, que o diabo age, tem também a área material, levando o homem
a obsessão por bens, dinheiros, cargos e outras coisas. Às vezes, a gente pensa que não, mas tem pessoas que não têm problema na área moral, tem pessoas que não têm problema na área física, mas tem pessoas que ficam exatamente atribulado, agoniado por obsessão, né, pelas coisas materiais, dinheiro, cargos, né, deseja tanto, e aí o diabo se aproveita e oprime. De que forma o diabo oprime? Por exemplo, né, você quer tanto algo e de repente outra pessoa recebe. Você fica, né, triste, você fica, na verdade, decepcionado, a ponto de você cair, sabe, numa tristeza interior. E isso o diabo está se aproveitando e está oprimindo você. Por quê? Porque na área material, porque pode ser exatamente a sua área, a sua fraqueza. Então, moral, física, material e espiritual, induzindo a idolatria, a prática de ocultismo. Mas como? Será que tem pessoas dentro da igreja que tem idolatria? Tem pessoas dentro da igreja que praticam essa questão de ocultismo? Já falamos isso em sala de aula, né? Que realmente dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio, né, daquelas pessoas que se dizem servos do Senhor, tem pessoas sim que idolatram objetos. Né? Tem pessoas que se vieram do mundo e que só sai no dia de sexta-feira de roupa branca, de um sapato, de alguma peça branca. Né? Isso aí é idolatria, isso aí é prática de ocultismo. Outra coisa também, tem pessoas que quando acorda e vai levantar da cama, tem que levantar com o pé direito. Porque se não levantar com o pé direito, vai dar tudo errado nesse dia. Tem gente que coça a mão e diz, a direita é dinheiro, aí bota, né? A esquerda é coisa para pagar. Tem gente que tem, então, querendo ou não, né? Tem pessoas que caminham e estão sempre com a mente opressa, cheia de coisas que a palavra de Deus não afirma e não diz. Pergunta, como obter vitória sobre a opressão? E aí? E aí, Ivete? Me fala, Ivete. E aí, Margarete? Como obter vitória sobre a opressão? O crente, lê aí, Osana. Vamos ler. O crente que luta contra essa ação do maligno é vencedor, porque seus pés estão firmados na rocha eterna. Glória a Deus. Eu posso obter vitória sobre a opressão se exatamente meus pés estiverem, né, firmados na rocha eterna que é o Senhor. Salmo 40, versículo 2 diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluias. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, você pode ter vitória sobre a opressão. A maneira que Jesus ensinou para eu e você vencermos o maligno, a ação do cão é atacá-lo pela oração, é atacá-lo com jejum, é atacá-lo com uma proclamação da palavra de Deus, destruindo suas armas de engano e tentação demoníaca. Mateus 17, 21 diz, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. E às vezes é algo tão terrível que está oprimindo as pessoas, que só oração e jejum mesmo. E você, meu Deus, o que está acontecendo? Já orou, já fez, já aconteceu? Só é realmente com oração e jejum. Então, eu e você podemos ter vitória. Segundo, possessão. Aí é que entra a questão mais difícil. Vamos pensar. Sempre uma pergunta que a gente faz é, será que crente pode ficar possesso? Sim ou não? Crente fica possesso? O que é que você me responde? Pergunte para alguém que está aí, pergunte para alguém na igreja. Crente fica possesso? Tem gente que diz fica, outros diz não. Mas crente fica possesso? Vamos lá.
Se a opressão é a presença de demônios em torno das pessoas, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro dela. Repetindo, se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro dela. A opressão opera de fora para dentro. Já a possessão é de dentro para fora. A opressão opera de fora para dentro. A possessão de dentro para fora. Vamos lá, letra A. Demônios controlam reações. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, aí nesse caso existe, um caso de possessão. Ou seja, ele deixou de dominar o ambiente porque a opressão é exatamente a ação do demônio na área externa, uma escada que cai, você fica assustado, e aí opressa, não vou lá no quintal não, né? Vou abrir uma parênteses para contar uma historinha rapidamente para vocês aqui. Eu estava servindo lá como missionária no local chamado 11 Mil Virgens, aqui mesmo na Bahia, um povoado, e eu fui servir lá como missionária, e fiquei na casa, na verdade eu fui tirar férias de uma missionária, e fiquei nessa casa que essa missionária estava morando. Então, eu fiquei lá sozinha, já longe da cidade, dentro de roça mesmo. E na primeira noite eu não dormi. Não dormi porque eu ouvi uma zoada muito forte e rangendo. E eu ouvi aquela zoada fazendo nhá. E daqui a pouco de novo nhá. E eu, de noite, meu Deus, eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, e eu não entendia que era questão, estou falando aqui de opressão, né? E eu não dormi, eu comecei a ficar oprimida com aquela zoada, e naquela noite eu não dormi. E até para ir ao banheiro, até para fazer minhas necessidades de madrugada, eu não consegui levantar. Só de manhã, quando tudo clareou, que eu corri para o toalete, e eu fiquei, meu Deus, vou conversar com alguém, com quem eu vou falar aqui de noite, né? E naquela noite eu não dormi. Na parte da tarde, depois que de manhã eu fiz a devocional na igreja, eu estava tomando conta, voltei para casa. E de tarde, quando eu deitei para cochilar, eu ouvi uma zoada. E aí eu levantei. Disse, Jesus, eu vou lá. Eu vou procurar saber o que é. E fui orando na casa, meu Deus, o que é, Senhor? E estava orando, mas estava tremendo. O que será isso? E aí, quase no mesmo instante, alguém bateu na porta de casa, toque, toque, toque. E eu fui abrir, era uma irmã trazendo frutas para mim. Aí ela disse, olha, se você ouvir zoada à noite, né, é o vento batendo no pé de bananeira, que é bem encostado na parede do quarto, e faz uma zoada bem forte. Eu disse, olha, você entendeu que aí, se vem a opressão por causa de ruídos, eu sabia que era coisa da natureza, mas o diabo estava se aproveitando de algo da natureza para me oprimir, e eu não dormi à noite e me assustar para que eu batesse em retirada, fosse embora. Então, a questão aí da opressão opera de fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. Demônios controlam reações. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, existe aí um típico caso de possessão. Então, vamos analisar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, não vamos ler todo, mas eu queria que você abrisse a palavra, e tem um paralelozinho em Lucas, capítulo 8, versículo 27, eu queria que você abrisse aí, e os dois, e você vai acompanhando exatamente aí, do capítulo 1 ao versículo 20, eu vou estar só falando, mas você pode ler e me acompanhar, que Lucas fala a mesma coisa, e fala exatamente assim, que o homem andava sempre nu, né, fala sobre a libertação de um possesso, né, do gadareno,
E a palavra de Deus começa a falar exatamente nessa questão da possessão. O homem andava sempre nu, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedra, tinha o corpo dominado e usado por demônios. Ou seja, fala também um texto que ele perdeu a sensibilidade física, não sentia dor, não sentia frio, não sentia fome e também não tinha o controle das faculdades, né, da voz, da ação e da locomoção. Então, o texto aqui está falando exatamente sobre essa libertação, sobre um homem possesso. Então, ele estava com possesso, o diabo já tinha entrado, então, né, é algo que controla todos o ser, certo? Mas também o texto fala que depois, né, no entanto, depois dele ser libertado por Jesus, foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Só para nós entendermos exatamente, né, que existe essa possessão. E aqui o texto ele fala exatamente sobre isso. Quando você vai para Lucas 8, fala exatamente desse mesmo homem que andava, né, se ferindo com pedras, ou seja, o diabo dentro dele levava ele a agir dessa forma. Então, só relembrando para a gente aqui, né, que a possessão, certo, exatamente é de dentro para fora. O demônio, o diabo, ele passa então a controlar o ser dessa pessoa e isso é possessão. Então, tem pessoas que dizem assim, mas fulano está possesso. Fulano está possesso, pode não estar possesso. Você possesse é algo incontrolável. Só é controlado pela presença de Cristo Jesus. Só é repreendido pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus que tem poder. Que tem poder, certo? Agora, quem é que está sujeito à possessão? Eu, você, quem? Quem está sujeito à possessão? Quem está sujeito? Vamos lá? Tanto a pressão como a possessão pode atingir o crente. O crente. Agora, olha que está bem ali no amarelozinho. Aquele que não está com a vida verdadeiramente correta. As pessoas dizem, no mesmo corpo não pode habitar dois espíritos. Ou tem a presença de Cristo, ou tem a presença do cão. Então, se um entrou, o outro tem que sair. Então, se Jesus está aqui dentro, está aí dentro da tua vida, o cão tem que bater em disparada. Por isso que, muitas das vezes, a gente precisa definir se a pessoa está opressa ou está possessa. Opressa, a mente fica cheia, aquela preocupação, dá nervoso, irritação, responde mal, não é possessão. Então, porque o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, né, ele não pode estar possesso, a não ser que ele não está com a sua vida correta aos pés do altar, na presença de Cristo, cheio de Deus, não pode, ok? Então, vamos pensar, né? Para que isto não aconteça, é necessário que as palavras que nós proferimos venham constituir bênção a todos. Venham constituir bênçãos a todos nós. Efésios, queria que você abrisse Efésios. Olha o que Efésios exatamente está dizendo aí no capítulo 4, no versículo 29. Efésios fala exatamente isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças a todos que o ouvem. Então, para que a gente precisa começar a caminhar, né? Caminhar, Jesus na frente, né? Jesus e a gente ali seguindo os passos de Jesus, andando com Jesus, falando verdades, andando na verdade, proferir palavras que venham constituir bênção para todos. E aí sim, então, a posição correta diante de Deus. É preciso que confessemos a vitória, né? Para que confessemos a vitória, precisamos vigiar e orar em todo o tempo. É interessante que às vezes a gente está dizendo assim, nada contra, né? Quero só trabalhar em cima da batalha espiritual. Por isso que eu comecei dizendo que o Covid-19 ou o coronavírus veio dividindo
não a questão só da enfermidade, nós estarmos preocupados, mas está dividindo pessoas por causa de várias questões, posicionamentos, atitudes, de concordância ou não concordância. E hoje vi alguém falando e dizendo que, mandando um áudio, que alguém profetizou, alguém orou, profetizou, não sei se em nome de Deus, eu não ouvi o áudio, mas a pessoa que estava do meu lado estava ouvindo o áudio, certo? E estava dizendo exatamente que todo esse problema na política que está acontecendo, né, dizendo que estava profetizando, que era para nós estarmos orando contra as pessoas, para que essas pessoas não tenham vitória e que são inimigas. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, amados, quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus não me ensina a orar para que você tenha a derrota. A palavra de Deus manda eu orar para que você se liberte, para que você se salve, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Eu tenho que pregar o evangelho, não orar para que essa pessoa se dê mal, não orar para que essa pessoa, sei lá, morra. Porque é exatamente isso. Estamos fazendo daquelas pessoas que são contra ou a favor inimigos nossos. Quando nós oramos que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades. Então é o diabo que está por trás de tanta coisa. Vamos orar, vamos guerrear, vamos repreender, vamos dizer: Satanás, passa diante de nós, volte para o abismo que é o seu lugar e pare, em nome de Jesus, de criar confusão na nossa nação. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. É um momento difícil de enfermidade, é um momento difícil na economia, é um momento difícil na nossa nação, é um momento difícil politicamente falando. Precisamos orar, pedir ao Senhor: Deus tenha misericórdia, orar pelo nosso presidente, orar pelos nosso prefeito, orar pelos governadores, orar pelos deputados, orar por todo esse problema que está acontecendo. Não tem ninguém certo nem errado, não. Existe uma ação muito grande por trás disso tudo e nós precisamos perceber, pedir ao Senhor sabedoria para perceber onde é que o diabo está agindo, onde é que Satanás está agindo. Eu não estou dizendo, certo, que a enfermidade que está vindo foi o diabo que colocou. Estou dizendo que os problemas que a gente está vendo, em vez de nós estarmos unidos, nós não estamos unidos. O diabo está se aproveitando por trás disso tudo. A palavra de Deus diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para dar vida e vida com abundância. Então nós precisamos exatamente proferir palavras que venham constituir bênção a todos. Bênção a todos, não amaldiçoar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós não fomos chamados para isso. Então o diabo está se aproveitando e tem muita gente que está se deixando levar, certo? Então precisamos tomar muito cuidado em relação a tudo isso. E as pessoas que estão sujeitas à possessão são aquelas que não estão com a vida verdadeiramente correta no altar, não está em Deus. Já apostatou, já entregou sua vida ao controle do cão. A palavra do Senhor diz que aquele que comigo não junta, espalha. Comigo não ajunta, espalha, diz a palavra de Deus. Aquele que não é por mim, é contra mim. A palavra de Deus é que fala isso, não sou eu, Ana Rita, que falo isso. Amém? E agora nós vamos para o nosso terceiro e último, que é sofisma. Sofisma. O que é sofisma? Vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O que é sofisma? Falamos isso também em sala de aula. Isso porque tem coisas que têm aparência de corretas, mas são maquiadas. Sabe, Denorex? Parece, mas não é? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos desta forma, nessa pegada aí. Provérbios 14, versículo 12, diz exatamente esse texto aí. Eu quero que você abra. Vamos estar sempre olhando a palavra do Senhor. Provérbios 14, versículo 12, fala exatamente sobre isso. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12. Observe bem a palavra parece. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Isso porque tem coisas que têm aparências corretas, mas que são maquiadas, que são
Tá lá por baixo. É igual uma maquiagem que a gente faz, né? Para tirar, né, as olheiras, para tirar a pele meio enrugada. Tá lá por baixo. A maquiagem vem por cima. Assim, tem pessoas. Tem pessoas que têm aparências corretas, mas que são maquiadas. E sofisma significa o quê? Um argumento que parece correto, mas que é enganoso e que leva ou induz ao erro. Um argumento que parece correto, mas que é enganoso, que leva ou induz ao erro. Pensou em alguma coisa aí? Então vamos lá. Hoje, o que é um sofisma? Hoje, na atualidade que nós estamos vivendo. O sofisma, hoje, é o famoso fake news. O nome não mudou, eu posso dizer assim, fake news no lugar de sofisma. Mas é hoje o famoso fake news, que tem exatamente enganado pessoas, induzindo pessoas a erro, levado pessoas a acreditar naquilo que não é verdade, levado pessoas a enviar coisas que não existiu, de mudar pensamentos de outras pessoas. O fake news hoje está, eu posso dizer que é a maior arma hoje do diabo, do Lúcifer, é o fake news, porque faz as pessoas acreditarem naquilo, né, como verdade, sendo mentira, que isso na Bíblia fala que é sofisma. A palavra diz assim, ó, 2 Coríntios 10, 4. Abra aí para você ver, em sua tradução, talvez. Que a Bíblia fala, diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma. E o texto, ele continua dizendo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levanta, 2 Coríntios 10, 4, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus para destruir as fortalezas, certo? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí finaliza o versículo 5 dizendo, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, sofisma é um argumento, é algo que parece, mas não é. Parece correto, mas é enganoso. E tem muita gente assim. Muita gente se deixando levar, não para ver se é verdade, se não é. Pessoas, por causa do sofismo, por causa do fake news, o diabo está se aproveitando disso, está destruindo o casamento, está destruindo relacionamento, está destruindo a amizade, está destruindo a nação. Por causa do fake news, está destruindo a nação. E isso é uma arma poderosa do diabo e nós precisamos lutar contra as astúcias ciladas do diabo. O diabo está com a flecha, os dados inflamados, está lançando os dados estão indo nas pessoas que estão mais suscetíveis, está mais fracas, está mais sem olhar para Jesus, e está lá exatamente o diabo usando, o diabo se aproveitando. Então, nós falamos sobre opressão, possessão e falamos sobre o sofisma, está certo? E outra coisa para a gente lembrar que o rei do sofisma é o diabo. O rei do fake news. Quem criou o fake news? Como é que chegou até nós? Queria que você pensasse. Veja como a Bíblia aponta para a ousadia do diabo em enganar as pessoas com coisas que parecem verdade. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pronto, fechou. Vamos tomar cuidado. Vamos botar nossa barba de molho. Neste mundo que vocês estão vivendo, existem pessoas, infelizmente, especializadas em enganar com sofisma. E aí, Marcos, capítulo 13, versículo 22 diz, pois surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, for os próprios eleitos. Isso me preocupa
E eu entendo então que eu estou numa batalha espiritual. E estamos no campo de batalha. Precisamos saber usar as armas corretas. Então, que você possa estar usando as armas corretas, meus amados alunos. Use as armas corretas, vamos para a palavra do Senhor, ver o que diz a Bíblia. Por isso, os sofismas devem ser desmascarados e anulados, pois são prejudiciais à nossa vida em todo sentido. Tem nos prejudicado muito. No Gênesis capítulo 31, 3, versículo 1, a gente vê que o diabo insinua dúvidas com respeito à veracidade da palavra de Deus. Vamos supor que o fake news já existia lá no livro de Gênesis. O diabo chegou e falou, olha, Gênesis, palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, o diabo vai lá e ele diz, ele foi exatamente assim? Diz assim, olha, a serpente, né, e disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Insinuou dúvida. Exatamente isso. Sofisma é isso. Fake news é isso. E o diabo está por trás, é o rei do sofisma. Ele queria ser rei de qualquer jeito. É rei da mentira, rei do sofisma, rei dos pecados. Ele é o rei. O rei do mal. Quando você vai para Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, a gente percebe lá que, vê lá, exatamente, Mateus, vamos abrir. A gente já está terminando aqui. Eu não sei nem quanto está o tamanho do vídeo aí, mas, como diz a nossa amada professora, Jaqueline e outros professores do Ágape, é a primeira vez que nós estamos trabalhando desse jeito. Eu creio tudo no tempo de Deus, no momento de Deus. Mateus 16, versículo 21. Diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreender. Olha, está ali escrito, põe na mente das pessoas a falsa compreensão de que o caminho da cruz poderia ser evitado sem afetar em nada a nossa salvação. Às vezes Deus está fazendo algo e as pessoas dizem, não será que é Deus mesmo, irmã? Aí coloca dúvida e você fica, então não é. Né? Será que tudo isso que está acontecendo no final dos tempos é ou não é? Será o que a Bíblia está dizendo? O que é que o diabo está lançando e o que é que a palavra de Deus está falando? Aí o versículo 23 diz, ele, porém, voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Olha aí. Ou seja, o diabo joga até aquelas pessoas que estavam andando ali com Jesus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos lá lendo e tal, e questiona, por que o pastor está fazendo essa live? Por que não bota 50? Tá falando aí fora que é só 50? Bota 100, não vejo nada demais. Aí vem a obediência às autoridades, entra tanta coisa e o diabo por trás. Aonde o diabo está? Em que posição ele está se colocando para que eu peça ao Senhor sabedoria para eu discernir aonde o diabo está e o que ele está fazendo. Então eu preciso exatamente pedir ao Senhor sabedoria e tomar muito cuidado com tudo aquilo que está acontecendo, lembrando disso, me precavendo disso. Quando é que é opressão? Quando é que eu percebo que é possessão? E quando é que é sofisma? Que é fake news? Eu tenho que ir para a palavra do Senhor. Eu preciso ir para a palavra de Deus. A minha mente e a sua mente é um campo de guerra em que o inimigo peleja incansavelmente. O diabo, ele tenta todo jeito. Sofisma é isso. Eu sempre falei em sala de aula, que às vezes você discutiu com alguém, e aí acabou de discutir, saiu, e daqui a pouco, no outro dia, você vê essa pessoa falando com outra, vai achar, está falando de mim. Aquela mensagem do púlpito que o pastor deu foi para a minha vida. Porque fulano é amigo do pastor, já foi lá e já contou. Isso é sofisma. Repreenda em nome de Jesus. Você não repreender. Então a mente é um campo de guerra em que o inimigo peleja incansavelmente.
que na mente nós decidimos? O que na mente você decide? Servir a Deus ou o diabo? Então, o diabo ele está lá. Servir a Deus ou o diabo? Fazer a vontade do mundo ou a de Deus? Então, na mente há a decisão. Ser vencedor ou ser um derrotado? Mentir ou dizer a verdade? Às vezes até nisso. Deus, a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, mas vou omitir esse fato, não, eu vou chegar e não vou dizer a verdade. O que tem e tal? Olha, no campo de guerra, o inimigo, ele está lá, jogando de um lado o diabo falando, e no outro lado a sua consciência, que você conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Ser um crente cheio do Espírito Santo, ou ser um crente medíocre, de qualquer forma eu vou para o céu mesmo, não preciso todo dia estar na igreja, preciso todo dia estar orando, falando que ser mais crente que todo mundo, tal. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Ser abençoado ou ser amaldiçoado? Na nossa mente, a gente decide muita coisa, o diabo está lá. Ele está lá jogando todas as coisinhas. A pergunta é, então, por que o diabo ou Lúcifer ele faz isso? Por que ele age desta forma? Por que ele vem trazendo opressão? Por que existe a possessão? Por que existe o sofisma? Por que o diabo ou Lúcifer ele faz isso? E nós falamos isso em sala de aula. Primeiro, porque ele perdeu o seu lugar privilegiado. Você vai lá em Ezequiel e você vai ver isso. Quando você vai para a sua apostila aí, você vê exatamente, ele perdeu o seu lugar privilegiado. Segundo, está disposto a destruir os filhos e as criaturas de Deus. Nós somos os filhos e as criaturas. E a palavra do Senhor diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, criaturas, para que não lhe resplandeça a glória de Deus. O entendimento do incrédulo, né? O diabo cegou. Então, ele está disposto a destruir a mim e a você, que somos filhos de Deus, que servimos ao Senhor. Então, ele vem criando todo um problema e as criaturas de Deus. Terceiro, porque ele evoluiu dentro do sistema chamado mundo e as suas estratégias passaram muito além do campo de enfermidade, de opressão e perseguição. Está muito além disso. E nós precisamos... amados alunos, nós precisamos levar muito a sério. Esse é o momento que Deus está nos dando oportunidade. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo, e eu estou vendo esse tempo, mesmo de dificuldades que são imensas, mesmo de medo, né? E a gente precisa repreender para não sermos oprimidos por esse medo, mesmo diante de tantas conversas. Eu creio que Deus está nos dando esse tempo para nós irmos para a palavra dele, tomar cuidado, começar a observar realmente o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus e o que não é. Então nós precisamos nos preocupar com isso, porque o diabo ele evoluiu exatamente dentro do sistema chamado mundo e suas estratégias passaram muito além do campo de enfermidade, opressão e perseguição. E para terminar, eu quero te dizer que os sofismas são muito perigosos. Fique alerta. Fique alerta em relação ao sofisma. É muito perigoso. Assim como a opressão, assim como a possessão, mas o sofisma, ele tem levado muitos homens e muitas mulheres de Deus a ter sua vida espiritual quebrada, a entrar em um caminho sem volta. Então, amados alunos, fiquem espertos em relação a isso e deixe Deus exatamente trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Esse louvor aí é para você e espero que você, para mostrar que temos vitória, nós vamos lutar junto, na vitória do Senhor. Rezamos corajosos, rezamos verdadeiros, rezamos valorosos, porque Deus quando entra na casa, preveia a estratégia, manda quebrar o cântaro e toca as buzinas, não tente entender, o trabalho de Deus e o resultado é vitória, vitória, vitória.
Então, até a próxima aula. Vou estar orando agora por você. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta hora por todos os meus alunos. Peço ao Senhor que guarde, que livre do mal. Deus, Pai, coloca anjos com espada desembainhada. Deus, Pai, na porta das suas casas. Livre do mal, Senhor, eu te peço. Traz alegria, traz, Senhor, ó Deus, Pai, provisão para aqueles que estão sem provisão. Dá saúde àqueles que estão sem saúde. Repreende todo o mal, Senhor. Deus, nos dá sabedoria contra as astúcias ciladas do diabo, Senhor. Que possamos, ó Deus, usar Efésios 6, capítulo 10 em diante, tomar sobre nós toda a tua armadura, Senhor, para estarmos firmes contra as astúcias ciladas de Satanás. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um beijo no coração de vocês. Beijo, meus amados alunos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.